Olá a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos iniciando mais essa atividade no nosso ciclo de debates. Esse é o último debate nessa primeira série do ciclo, que tem por objetivo discutir com os trabalhadores a situação, né, de saúde mental. Então, saúde mental no contexto da pandemia. O nosso olhar desse debate de hoje vai ser posto nessa importante categoria, que são as trabalhadoras domésticas, e também avaliaremos, né, um pouco as condições de trabalho e de saúde mental nesse grupo, né, que deu um boom, um crescimento nesse momento, que são os empregadores de empresas de aplicativos. Essa é uma iniciativa da Frente Ampla em Defesa dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que, como o próprio nome diz, é uma iniciativa ampla, né, que visa congregar pesquisadores, representantes do movimento sindical, dos movimentos comunitários, dos trabalhadores, de técnicos de diferentes órgãos públicos em diferentes esferas, que compartilhem, né, o desejo de fortalecer as ações e as intervenções em defesa da saúde, né, dos trabalhadores, em defesa do trabalho digno para todos e para todas. Essa frente, participam dela diferentes grupos de trabalho. Então, essa atividade é uma iniciativa de parceria de dois desses grupos de trabalho, o Grupo Saúde Mental e Trabalho, e um outro grupo que tem discutido os vários elementos que estão envolvidos aí nos processos de vulnerabilização social, e com destaque especial para as questões relacionadas ao racismo. Então, dessa live participará também a Amanda Silva, que é participante, integrante desse grupo de trabalho. Conosco teremos também, bem-vinda, Amanda, temos também a participação, né, das trabalhadoras domésticas, a participação da Cleide Pinto, que é diretora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Obrigada, Cleide, por estar aqui conosco, né, nessa federação, nesse movimento tão importante para todos os trabalhadores, que é essa organização das trabalhadoras domésticas. Seja bem-vinda, Cleide. Teremos também a participação de Ana Gilda Santos, que é diretora da CIERG, que é um grupo, né, uma associação dos cuidadores. Então, obrigada, Ana Gilda, por estar aqui conosco. E nós teremos também a participação de Carlos Augusto Ferreira, que é... Oi, Carlos, que ótimo, a gente estava tendo problemas de conexão e ele chegou na hora. O Carlos é o representante, né, do movimento antifascista e também do coletivo Despatronados Delivery. Seja bem-vindo, Carlos. Então, eu gostaria, né, de agradecer a todos, estamos realmente ansiosos por essa escuta, né, para a gente poder discutir um pouco o trabalho dessas categorias que normalmente estão aí tão desprotegidas, digamos assim, não é? Da regulação do Estado, da proteção, né, do trabalho. E eu gostaria, então, de passar agora para a Amanda, para suas palavras também, não é? De boas-vindas aos nossos convidados. Então, olá, boa tarde a todas e todos. As boas-vindas às convidadas e convidado. A minha fala é uma fala breve, né, em nome do GT5. Agradeço ao GT3, que é a Saúde Mental e Trabalho, na figura principalmente de Tânia Araújo, por esse convite, que é um convite de aproximação, principalmente,
O GT5 é um grupo de trabalho, é o grupo de trabalho mais recente da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, que começou a se constituir em agosto deste ano, com reuniões quinzenais, e é a primeira vez que, quanto GT, estamos participando de uma atividade. Essa aproximação, diálogo, tem muita relevância, porque o GT5, em nossa opinião, é essencialmente transversal às temáticas de enfrentamento da Frente Ampla e vem, no mínimo, questionar e tensionar algumas questões. Estamos constituindo nosso objeto de reflexão e atuação em torno do fenômeno ou sistema do racismo e seus atravessamentos e interseccionalidades ou eixos de subordinação, como gênero, situação territorial e as condições físicas e mental, que incidem no campo da saúde e trabalho, expressas, por exemplo, em superexploração econômica e desigualdades em saúde. Pensamos também que a constituição desse GT possa significar, dentro da Frente Ampla, o acolhimento e reconhecimento da pluralidade de grupos que compõem a sociedade e de ações, a necessidade de ações específicas e transversais que precisam ser realizadas considerando essa pluralidade. No campo do trabalho é comum a compreensão sobre as diferenças entre as classes sociais, mas é invisível, geralmente, a maioria das pessoas, que na estrutura social brasileira não há como pautar classe sem pautar raça, como construção social, porque esta deu base para aquela. E ainda assim se atravessam, de modo que vemos, por exemplo, eu vou citar aqui um estudo de uma colega, a colega Rita Fernandes, que é aqui do GT5, juntamente com Janaína Siqueira, publicado este ano, quando comparando brancos, pretos e pardos, pode-se perceber uma distribuição diferente desses grupos de raça, cor-raça, entre os diferentes cargos no trabalho. Mas também pode-se perceber indicativos, considerando inclusive outros estudos, que dentro da mesma categoria de trabalho, pretos e pretas têm piores condições comparadas aos brancos e que são provavelmente pessoas de uma mesma classe social. Então, algumas observações, como em relação à presença, ou melhor, à ausência de pretos em cargos de supervisão, são constatações que já há algum tempo são denunciadas. Por exemplo, por Cida Bento, que é a diretora executiva do CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e outras pessoas também. Inclusive, a distribuição de pretos e pretas em divisão de trabalho nas instituições é um tema de discussão atual, quando o Magazine Luiza e outras empresas organizam processos seletivos destinados a pretas e pretos para cargos de hierarquia superior. Mas as autoras, Rita e Janaína, mostram também que os trabalhadores pretos, comparados aos trabalhadores brancos, ela estava se referindo a um estudo na Bahia, com o pessoal da limpeza urbana, de uma indústria calçadista, estavam mais submetidos a alta demanda psicológica, baixo controle sobre o seu próprio trabalho, que determina uma condição que a gente chama de alta exigência do trabalho, que está, por sua vez, já há muito tempo relacionado a várias condições de saúde física e mental. Um aspecto que me chamou a atenção nesse estudo, que talvez possa ser observado em outras situações, é que trabalhadores pretos tiveram menor apoio social proveniente de seus superiores, comparado aos trabalhadores brancos, mas maior apoio advindos de seus pares, de seus colegas de trabalho. Penso que seja uma estratégia, um recurso de enfrentamento dos desafios das experiências de trabalho. De qualquer forma, eu acredito que o grupo é um local privilegiado para a circulação de afetos, da possibilidade de tratamento e cura, no grupo de fato. Mas a que custo, nesse caso? Para ir finalizando, gostaria de lembrar que a ONU, por meio de seu Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lá em 2001, reconheceu o consenso entre diversos estudiosos acerca das condições, das doenças e agravos prevalentes na população negra brasileira, cujo destaque foi dado àquelas enquadradas nas seguintes categorias, as doenças e agravos geneticamente determinadas, aquelas adquiridas em condições desfavoráveis e aquelas de evolução agravada ou de tratamento mais dificultado. Vou destacar as doenças adquiridas em condições desfavoráveis, chamando a atenção para que eles citam, além de outras doenças, sofrimento psíquico, estresse, depressão, transtornos mentais derivados do uso abusivo de álcool e outras drogas, mortes violentas e doenças relacionadas ao trabalho, como prevalentes na população negra. Por fim, acabo aqui dizendo que a gente reconhece que o racismo, com seus diversos atravessamentos, é um importante fator de violação de direitos e de produção de iniquidades, tem relação com as condições de vida, de trabalho, é também visível na qualidade de assistência, no cuidado prestado, enfim, que estrutura profundamente o escopo da democracia no Brasil, reduzindo a abrangência da cidadania.
Obrigada, Amanda. Eu acho que vamos ter muita oportunidade de discutir esses aspectos que você está trazendo, né? Sobre essas categorias que a gente vai estudar hoje. Bom, dando sequência, então, vamos entrar na discussão, né, do trabalho doméstico. Como vocês sabem, né, o Brasil ele é o campeão mundial, digamos assim, ele ocupa a primeira posição em número de trabalhadores domésticos de todo o mundo. São cerca de 6.300.000 brasileiros. Segundo o IPEA, isso dá uma estimativa de a cada 100 brasileiros, né, ocupam ou trabalham com essa ocupação. A partir da PEC, né, chamada PEC, que regulamentou o trabalho doméstico, a gente estava assistindo um aumento, né, da formalização. Chegou a ser de 30% em 2013, mas a partir do momento da reforma trabalhista, a gente tem observado a redução, né, do emprego doméstico regulamentado. Ele é um trabalho das mulheres, então, além da questão, né, relativa ao racismo, nós temos também a questão relacionada à divisão sexual do trabalho. Cerca de 92% do trabalho doméstico é realizado pelas mulheres e 72% são desenvolvidos por mulheres negras. Então, vamos começar essa discussão sobre, né, o trabalho doméstico, passando um pequeno vídeo que vai um pouco recuperar a história desse trabalho, e em seguida, então, nós teremos a Cleide, que vai nos falar sobre a atuação, o cotidiano de trabalho das empregadas domésticas, que ela tem vivenciado na FENATRAD. Quando negros e negras eram traficados de África para o Brasil e para outras partes do mundo, mas especialmente aqui para o Brasil, a maioria dos homens iam fazer o trabalho na lavoura e as mulheres o trabalho dentro das casas grandes, né? Onde elas eram mucamas, amas de leite, fazia todo o trabalho doméstico dentro da casa, né? Que naquela época era o trabalho escravo dentro das residências. E aquelas mulheres jovens, domésticas, sofriam todo tipo de violência. E nesse processo histórico, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas é aquela coisa, ela assinou a Lei Áurea, mas não assinou nossa carteira, não nos deu moradia, não nos deu educação, e aí veio o processo da criada. Aí depois de criadas, empregadas. E hoje nós lutamos e dizemos que somos trabalhadoras domésticas e fazemos parte da classe operária brasileira e mundial. Hoje, né, quem é do meu tempo, quem foi trabalhadora doméstica e tem a minha idade, não tinha opção. Ou você seria trabalhadora doméstica, ou seria trabalhadora doméstica. A gente morava praticamente no povoado, né? Um pouco distante do centro da cidade. E aí minha mãe, né, pela inocência dela, aquele desejo, né, com 8 filhos, viúva, né, de colocar a gente na escola. Então, aí houve essa proposta. Minha mãe, você quer ir, Milton? Claro, eu, inocente, né, 7 anos, uma criança. Claro que eu quero, né? E aqui, eu tinha que fazer o trabalho de uma pessoa adulta. E foi muito doloroso, porque no interior, a gente tinha uma banana para comer, a gente tinha um emprego. E chegando aqui, foi que eu vim mesmo saber o que era passar fome. Porque tinha aquela fruteira maravilhosa em cima da mesa, mas eu não podia trocar. Um dia que eu fui pedir um aumento de salário, ela disse que empregada doméstica não tinha valor nenhum. Empregada doméstica era pior do que uma cachorra vira-lata. Aí eu liguei o rádio, aí estava falando que tinha um grupo de trabalhadora doméstica. A gente começou aqui com um pequeno grupo de trabalhadoras domésticas, era mais uma reunião de desabafo. Depois a gente começou a se fortalecer e em 86 a gente fundou a Associação de Trabalhadoras Domésticas da Bahia.
Então, a partir do movimento, foi que eu conseguia descobrir muita coisa, comecei a chamar minhas colegas para vir participar também. Eu não tinha noção que o que eu fazia era uma profissão digna como qualquer outra. Porque é aquela coisa cultural nossa, né? Eu ouvi o tempo todo, você não pode, você não é capaz, você só presta ao chão, você não é nada, você não é ninguém, né? E isso ficou entranhado dentro de mim. Então, tudo aquilo que diziam para mim, eu acreditava. Obrigada, Revelise, que está aí operando a nossa transmissão. Eu acho que esse vídeo traz muitos aspectos para a gente avaliar, não é? De onde nasce a ocupação, né? A luta pelo seu reconhecimento, a questão do trabalho infantil, e como estruturante de tudo isso, não é? As desigualdades sociais. O primeiro óbito de Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica. Também durante a pandemia, a gente vivenciou aquela tragédia da perda de um filho, não é? De uma empregada doméstica que comoveu o Brasil, mas não o suficiente para mudar a nossa forma de conviver com essa realidade de desigualdade. Então, vamos ouvir agora a Cleide, que é da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, para nos falar um pouco sobre o trabalho e a saúde das trabalhadoras domésticas. Cleide, obrigada por estar aqui e é com você. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Vendo Creuza falar, né, nesse vídeo e as companheiras da Bahia, me passou assim um filme, né, na cabeça sobre quanto tempo de luta a gente tem, né? A primeira foi Laudelina, em 1936, que fundou a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas, e desde então a gente continua nessa luta. Eu tenho uma frase muito que a gente usa muito, que Creuza fala: nossos passos vêm de longe. E eu costumava falar com a minha mãe, que eu sou filha e neta de trabalhadora doméstica, e minha mãe até hoje atua no sindicato, né? E eu sempre pego assim, o exemplo das trabalhadoras que começou toda essa luta, né? Todo esse movimento. E me espelho nelas, e Creuza costuma sempre falar: nossos passos vêm de longe. E nesse tempo todo, eu sempre falo para minha mãe, porque minha mãe até hoje atua ainda no sindicato, que eu peguei a parte mais fácil, né? Já estava tudo prontinho. E você encontrar o trabalho pronto fica mais fácil, né, de você administrar. E elas não. A luta delas foi muito sofrida, foi muito massacrada. Me lembro que minha mãe falava sempre assim, que quando ia para Brasília, atrás de reivindicar, né, equiparações de direito, a gente tem direitos iguais, e elas tomavam bomba de gás de efeito moral, e essas coisas todas passou na minha cabeça quando as companheiras estavam falando nesse vídeo. Voltando aqui para a saúde da trabalhadora doméstica, nesse tempo de pandemia, nós ficamos muito preocupadas com as trabalhadoras, porque a corda sempre rebenta do lado mais fraco, né? Essa doença veio trazida pela classe alta, né, pela elite, e quem está mais prejudicado é os mais fracos, e principalmente a trabalhadora doméstica. No meio dessa pandemia toda, eu vi um vídeo não, foi uma reportagem, e entrevistando uma família de classe alta, e falando: está todo mundo aqui, ó, tomando os cuidados, né, em isolamento, e lá no fundo tinha uma trabalhadora doméstica, e a trabalhadora doméstica não estava de máscara, não estava sendo protegida, não foi poupada e estava ali naquela casa. Isso tudo veio à tona e a preocupação era muito grande, já estava muito grande, e começamos a se mobilizar para ver o que fazer com a nossa categoria para não prejudicar. E logo em seguida veio o óbito da companheira, né, aqui do Rio de Janeiro, foi agravando mais ainda o nosso pensamento. E começamos a pensar o que fazer, né,
para conseguir, pelo menos, amenizar um pouco essas trabalhadoras. Alguns estados começou a botar como trabalho, que era trabalho essencial. E foi mais preocupação, né? Porque dizer que é trabalho essencial e não dar as proteções devidas é complicado. Então, isso tudo foi passando e começamos a fazer reuniões online para ver o que íamos fazer para proteger a nossa categoria, né? Para amparar a nossa categoria. E começamos a fazer, até mesmo assim, no começo, foi pedindo mesmo pessoas físicas, ajuda, para pelo menos conseguir cesta básica, porque tinha algumas que não estavam conseguindo trabalhar e não estava remunerada. Aí começamos com a campanha Cuida de Quem Te Cuida. Essa campanha, ela fazia vídeos e conscientização para que os patrões deixassem a sua trabalhadora em casa sendo remunerada, para que assim ela não chegue a pegar essa doença. E no começo até conseguimos algum retorno, né? Alguns patrões se conscientizar, mas ao passar dos dias, né, que pensaram que era 40 dias, né? Aí dizia que era quarentena, foi aumentando, os patrões foi achando que estava tomando muito prejuízo. Aí voltamos a estaca zero, mas mesmo assim não desistimos de amparar as trabalhadoras, de não deixar elas à mercê, né, da sociedade, que acha que não pode ficar sem uma trabalhadora porque não pode fazer os seus afazeres. Aí quer dizer que é essencial, né? Essencial mesmo são os nossos direitos, outra campanha que a gente também está fazendo com a FENATRAD. E com isso não paramos mais de trabalhar, continuamos a fazer campanhas, a pedir ajuda, a pedir apoio, a pedir parceiros. E agora, no momento, nós estamos aqui com alguns cursos, né, com as trabalhadoras, com essa ajuda humanitária das cestas, com a parceria com alguns parceiros, como o TEMES, Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, com a CARE, que é uma instituição de fora do Brasil, e alguns parceiros mesmo. E nisso a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho, mesmo online, né, não presencial, mas não desistindo da trabalhadora. Agora, a nossa preocupação é também a saúde mental, principalmente a saúde mental, porque a trabalhadora ela sofre muito assédio moral. O primeiro assédio moral é: você é quase da família, por que você vai fazer isso comigo? E a trabalhadora lá dentro de uma casa, porque você, quando está trabalhando num ambiente que é familiar, né? Porque dentro de uma casa é diferente você trabalhar numa fábrica ou numa loja. É bem diferente. Mesmo que você não queira, você pega afinidade. Se você é uma babá, você vai pegar afinidade daquela criança. Se você cuida do idoso, você vai pegar afinidade. Não tem como, né? A nossa preocupação é empoderar as trabalhadoras e mostrar a elas que o trabalho delas tem valor. E elas saber dividir o emocional com o afetivo, com o trabalho, para elas não ser prejudicadas, para elas não ser exploradas e usar, né, esse momento para explorar, né, voltar ao trabalho escravo. Muitos patrões estão usando isso para as trabalhadoras, né, esses assédio moral. Falando para a trabalhadora que está precisando, que não sei o quê, e a pobrezinha sai aqui. Eu moro em Mesquita. Elas saem de Mesquita lá para Barra, né, sem proteção nenhuma, e para ir trabalhar com pena do patrão, e sem nenhuma proteção, sem nenhum amparo, sem nada, né? E é o tipo de assédio moral que elas estão sofrendo, e depois que elas se adoecem, elas voltam para casa e não têm amparo dos patrões e nem do governo, porque os hospitais eles estão dando pouco apoio para as pessoas que ficam doentes, né? Tem pessoas que não preferem nem ir ao hospital quando pega essa doença, porque piora, prefere se cuidar em casa porque lá não tem os maquinários, as coisas
principais para cuidar dessa doença. Então, é nisso tudo que a gente se preocupa de empoderar e cuidar da trabalhadora mesmo. Se você tem que ir trabalhar, você se cuida. Autocuidado. Tem que botar máscara, leva álcool, fica máscara o tempo inteiro no serviço, não tira máscara, mantenha a distância. Isso são altos cuidados que temos que ter para não pegar essa doença, para não adoecer. Nós estamos com o curso Saúde da Trabalhadora Doméstica, estamos com 10 turmas, né? E está dando muito resultado, elas estão gostando muito, com 3 psicólogas. Isso tudo a FENATRAD está fazendo para amparar a nossa categoria, para não deixar desamparada e não adoecer, porque a saúde mental, né, a doença mental é pior do que a doença física, né, um braço machucado ou qualquer coisa assim, porque é mais difícil de cuidar, é mais difícil de tratar. E a trabalhadora, ela acha que doença mental é coisa é coisa de rico, a gente não tem isso, é coisa de quem tem dinheiro. Não é bem assim, né? Todo mundo tem o risco de ter um estresse, uma depressão, e elas acham que não, que isso é coisa para quem tem dinheiro, para quem nem como pagar psicóloga, qualquer coisa assim. São esse tipo de situações que a federação não cansa de trabalhar e de procurar cuidar mesmo da sua categoria. É mais ou menos isso que eu guardei para esse momento, da saúde da trabalhadora doméstica. Obrigada, Cleide. Já tem vários comentários aí elogiando a FENATRAD, a sua participação. A gente vai ter a oportunidade de, mais adiante, poder discutir as questões que estão aí postas. Mas muito obrigada. Eu acho Nada, eu é que agradeço. Ok, então vamos dar sequência agora, ouvindo um pouco como é que tem sido a situação especificamente no campo do cuidado, né, das pessoas que precisam de cuidados nesse momento e a oferta desse tipo de cuidado pelas trabalhadoras, né, que cuidam de idosos, de pessoas com deficiência, pessoas que realmente estariam precisando deste apoio. Então, eu gostaria de chamar a Ana Gilda para poder fazer um pouco do relato, né, das condições que a gente tem aí nessa atividade. Eu não ouvi o finalzinho, Tânia, mas então deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Gilda, eu estou presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro, a CIERJ. Vendo aí a Cleide falando, passa um filme realmente, né? Eu estou muito, muito honrada de estar dividindo, apesar de virtualmente, a gente está dividindo uma mesa, né? E a mesa com as trabalhadoras, né, domésticas, porque eu sou uma ex-trabalhadora doméstica, eu fui doméstica 20 anos da minha vida, migrei para o trabalho do cuidado, né, quando a minha patroa falece, então realmente a gente vai revivendo, mas as histórias se perpassam e continuam quase que as mesmas, né? A gente vem aí numa caminhada da Associação dos Cuidadores, a gente vai fazer agora, a gente já fez agora uma caminhada aí de luta que damos 2 passos e vamos caminhando. Mas primeiro eu queria agradecer muito ao convite, dizer mais uma vez da minha honra de estar nessa mesa com 2 trabalhadores tão próximos e negros, sabe? Isso para mim é muito forte, muito presente, dá uma energia e uma troca de identificação muito grande. Então, eu agradeço muito ao convite, primeiro a Simone, né, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, e ao professor Daniel Grosman, né, o querido companheiro de lutas, que colocou a gente em contato, né, e aproveitar para dizer também que a gente está participando, junto com o professor Daniel Grosman, pela coordenação dele, da professora Dália Romero, de uma pesquisa
para saber como é que está condições de trabalho e saúde das pessoas cuidadoras na pandemia do Covid-19, né? Então, é uma pesquisa que é muito importante. Você leva 5 a 7 minutos respondendo. Você pode ser cuidadora formal ou cuidadora familiar, ou aquela vizinha que cuida de uma pessoa idosa. É muito importante essas respostas, porque isso depois vai ter um resultado. Para a gente, a associação vai ter, porque a gente vai saber onde estavam essas pessoas, de alguma forma a gente pensar outras políticas ou intervenções futuras, né? Então, é muito importante, quem puder divulgar, né, www.covid19.cuidadores.fiocruz.br, né? É muito simples e rápido, então é muito importante. Então, quero mandar um beijo ao professor Daniel Grosma aí, como eu disse, companheiros de luta. Então, cenário de pandemia, cuidadores de idosos, cuidadores de saúde mental, cuidadores de deficiência. Nós, no primeiro momento, quando estourou mesmo em março a pandemia, nós fomos convidados, né, pela Rede Globo para poder falar de como os cuidadores eram essenciais, né? Mas eu costumo dizer em todos esses espaços que eu vou, que depois eu fiquei naquela coisa, mas as companheiras começaram, eu falei, gente, botei num grupo que a gente tem, falei, gente, estão querendo essa entrevista, o que vocês acham? Não, Gilda, a gente precisa trabalhar, então vai, eu falei, gente, mas é um negócio que a gente não conhece, que a gente pode morrer, não, mas os idosos também estão lá sozinhos e a gente precisa trabalhar. E aí a gente foi, né, dar uma entrevista, dizer como é que as cuidadoras trabalhavam, porque elas estavam tinha aquele controle, né, no início da pandemia, do Estado, principalmente de quem morava na Baixada Fluminense, de estar vindo para a Zona Sul, né? Então, a gente foi dizer da importância do trabalho dos cuidadores, tal, uma visibilidade maravilhosa, os cuidadores também são essenciais, trabalhadores essenciais, mas faço as palavras de Cleide, né? A que preço essenciais? A que preço? Né? A gente teve muitas trabalhadoras cuidadoras que elas mesmas tiveram que comprar o EPI para estar trabalhando. Teve casas que as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com a pandemia, né? No sentido não com o idoso, que às vezes eles tinham cuidado com o idoso, mas no ambiente geral da casa não tinham os cuidados que a cuidadora teve que aprender no susto a ter. Né? Então, a gente começou realmente também a se falar mais, né? E se apoiar mais e tentar buscar o máximo de informações possíveis. Né? Eu tenho uma felicidade, eu quero mandar aqui um abraço para a minha equipe do CAPS Neuza Santos Souza, que eu trabalho no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, lá de Senador Camará, e a equipe de enfermagem de lá começou a fazer um mini protocolo, junto com a superintendência e tal, e todo o acesso que eu recebia, toda a informação que eu recebia, eu passava para minhas companheiras também. Mas a gente viveu, assim, um momento de visibilidade e de total invisibilidade. Primeiro, porque a gente vive num estado omisso, completamente abandonado, onde a mulher preta, ela fica lá embaixo mesmo, e a gente sabe bem disso, e a gente repete isso, repete várias vezes, para ver se as pessoas passam a entender. A gente vive um momento, um cenário tão horroroso, em que o cuidado, na sua amplitude, não é mais valorizado, onde a vida humana já não vale mais, onde os corpos negros só viram números. Então, a gente tem todo esse contexto e mais uma pandemia. Então, realmente, foram os momentos muito desafiadores, muito difíceis, né? A gente ainda passa por muitas questões, mas a questão maior, que ainda fica para mim, nesse momento, as pessoas ainda aproveitarem, né, dessas formas de contrato esgaçadas, fragilizadas, que a gente já sofreu desde a reforma trabalhista, que a gente já foi perdendo, que a gente sofre um golpe e entra a reforma trabalhista e tudo de ruim
contra o trabalhador e quantas trabalhadoras negras mais ainda. Então, acho que muito oportuno. Estou muito feliz de estar aqui. Vou deixar para a gente depois trocando mais, porque eu quero ouvir muitos companheiros estarem falando. Então, acho que é basicamente isso. A Cierj, ela tem cumprido, de certa forma, um papel enquanto associação, mais pautada na luta pela regulamentação da profissão de cuidadores, que foi vetada no ano passado também pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que não reconhece também essas trabalhadoras como profissionais, né? Então, olha que cenário todo assim difícil, né? Mas ao mesmo tempo desafiador, porque como Cleide disse aí, né? Que Creuza disse, eu já tive a oportunidade de ver a Creuza falando, e é uma coisa maravilhosa, né? De muito mais longe a gente veio. E o povo negro é acostumado com luta. A gente conseguiu as coisas na luta. Não foi ninguém que deu para a gente que conseguiu. A história que não conta a história real, mas a gente sabe da nossa história. Então, estou aberta aí para a gente conversar. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer estar conhecendo pessoas tão maravilhosas, Amanda, a Tânia, a outra menina agora que eu não me fugiu o nome, mas estou muito feliz, tá? Tânia, seu microfone acho que está fechado. Verdade. Estava dizendo que duas frases muito importantes para a gente trazer na mente e no coração, que você acabou de trazer agora, que é a nossa história de conquistas. É bom a gente saber disso, né? Como estava aí no documentário, eu queria dizer, esse documentário se chama Empregadas Domésticas e foi produzido pela OIT. Vocês podem acessá-la através da TV Preto. Eu vou botar o link depois. E a outra frase que também foi falada aí pela Cleide é: nossos passos, eles vêm de longe, não é? Eu acho muito importante a gente resgatar isso, porque a principal questão para mim que está posta com relação ao trabalho doméstico é realmente o seu reconhecimento como um trabalho. Então, eu achei tão forte quando Creuza diz: nós fazemos parte da classe operária brasileira e da classe operária mundial, né? Eu acho que isso é um reconhecimento, reconhecer que se trata de trabalhadores e como todos os trabalhadores merecem realmente, né, um trabalho digno, um trabalho regulado. Então, de fato, para essa categoria, a questão dos contratos de trabalho ainda é um nó que a gente precisa realmente resolver, não é? Então, a luta continua. Bom, então, eu queria agora fazer uma pequena pausa. A gente já tem muitos comentários aí que eu vou trazê-los, né, daqui a pouco. Eu queria agora pedir a Evelise que passasse um vídeo para a gente ir para o outro lado, né, da questão, que é bem interessante, que a gente viu, né, a maioria das empregadas domésticas são mulheres e a maioria dos empregadores são homens. Então, vamos ver um pouquinho também sobre o contexto de trabalho dessa categoria, que também padece, né, de desproteção do trabalho, que são os empregadores de empresas, né, entregadores de empresas de aplicativos. Então, vou passar um pequeno vídeo para a gente entrar no contato com esse contexto. Aí, 3,4 km, R$8. E aí, como é um pedido de mercado, eu vou demorar o quê aí? Uns 40 minutos se for rápido, 2 horas se demorar, para ganhar R$8, parceiro. Entendeu? Então, desligar essa porcaria aqui. Nós não podíamos estar aqui, mas a gente depende deles também, cara. Aquele motoqueiro, aquele outro ali é doido. Sua roubada do caralho! Ele é doido, mas ele tá me ajudando. O produto mais cobiçado do mundo é o ser humano. Morou? O ser humano não é produto. É assim que eu enxergo. Eu não sou um produto, eu não sou um motoboy. Morou? Tem uma história, mano. Tem dias, cara, que eu trabalho 16 horas. Casa, aluguel, filho, conta pra pagar, porque a conta chega.
Eu tenho duas preocupações fortes na minha vida, mano. Não morrer de corona, não morrer de fome. Isso aí não mexe com você, mano? Tá ligado? Assim como gentileza. Bom, eu sei que são contextos de trabalho bem diferentes, não é? Mas tem um aspecto que liga essas duas ocupações, esses dois grupos de trabalhadores, né? Que são ocupações sem valorização social, sem a devida regulação, sem a devida inserção na segurança do trabalho, né? São ambas ocupações que expressam a desigualdade social no nosso país, não é? Então, eu gostaria de chamar aí o Carlos Augusto Ferreira para poder nos trazer um pouquinho sobre esse contexto, para a gente abrir, não é? Esse novo contexto laboral aí que está nos trazendo, esse movimento emergente, né? Que a gente está vendo emergir essa luta aí pelo trabalho digno, pelo trabalho protegido. Obrigado, Carlos, por estar aqui conosco. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito interessante assim, o depoimento das companheiras, né? Eu me chamo Carlos Augusto, vulgo Carlos Rasta, sou paulista do interior e eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, sou filho de médicos, tá? Sendo de que meus pais têm uma origem humilde. Meu pai vem do sul da Bahia, da região do Cacau. Na época, quando ele era um menino, o meu avô, né, seu Manuel, perguntou dos filhos quem gostaria de estudar. Meu avô era analfabeto e, na ocasião, isso por volta de 1937, meu pai, naquela mesa de almoço, foi o único filho que levantou o dedo. Então, meu avô chegou para o meu pai, né? O nome dele é Augusto. Virou para ele e falou assim: então tá, Augusto, arruma suas coisas que eu vou te levar para Salvador. Você vai ficar no colégio interno lá e você vai começar a estudar, né? E aí começou uma epopeia por parte do meu pai, né? Que a partir disso ele começou a estudar em Salvador, aprendeu a ler e escrever. Depois acabou que ele veio para o Rio de Janeiro e passou na faculdade de medicina. E foi lá que ele conheceu a minha mãe, né? Estudante também de medicina, né? Vinda da Vila da Penha, também de uma família de origem humilde, né? E no decorrer, né, da faculdade de ambos, eles decidiram se casar e quando se formaram, não tinha emprego praticamente aqui no Rio de Janeiro, né? Que pagasse bem para recém-formados no curso de medicina. Então, eles foram para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Rio Claro, e lá começou a vida profissional deles, sendo que eles tiveram 5 filhos, né? 3 mulheres e 2 homens, né? Todos formados. A minha irmã mais velha é médica, a minha irmã do meio é enfermeira, o meu irmão mais velho é advogado, eu sou formado em jornalismo, mas eu me rebelei, né? E a minha irmã caçula é economista. Mas, enfim, eu sou ciclista, tá? É um prazer que eu tenho, né? Estou com 51 anos de idade, já pedalo há 46 anos. E desde 2016 eu sou entregador. Eu trabalho com o que a gente chama de bike courier, né? Isso até antes dos aplicativos chegarem com força aqui no Brasil. E eu percebo que, no meu ponto de vista, eu sou uma testemunha ocular do que está acontecendo na sociedade, né? Para vocês terem uma ideia, uma ocasião, estava fazendo uma entrega em Copacabana e na Princesa Isabel eu vi uma moradora de rua, negra ou preta, pelo aspecto de meia-idade,
e essa moradora, ela usava um turbante, né? E o que me chamou muito a atenção nessa pessoa é que o que seria o turbante dela era uma canga com a bandeira do Brasil. Aquela imagem, para mim, foi tão impactante. Ela foi uma imagem carregada com uma simbologia tão forte, porque imediatamente, assim, eu, né, como entregador e vendo todo o contexto que nossa sociedade hoje em dia se encontra, né, eu vendo aquela pessoa naquela situação e com aquele simbolismo, né, daquele turbante com o formato da bandeira do Brasil, imediatamente já me veio a ideia assim, nossa, realmente é uma síntese de que ponto a nossa sociedade chegou, né? Que ponto assim o nosso país está sendo destruído de uma forma tão eu vejo assim de uma forma tão canalha, tão mesquinha, né? Como nossa população está sendo relegada assim a jogar as traças, né? Fora essa questão do coronavírus, que realmente é uma situação mundial, né? E a gente percebe que, infelizmente, o nosso país está indo na contramão da maioria das outras nações, né? Na questão assim, de cuidar da população e de dar uma orientação melhor para que as pessoas se cuidem, né? E aí, voltando para o meu trabalho, né? Eu sou uma pessoa que normalmente eu rodo muito, né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu moro no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, né? Repetindo, né? Eu tenho uma região privilegiada da cidade, entre aspas, mas hoje eu fui fazer uma entrega de bicicleta até a Ilha do Governador, né? Então eu tive a oportunidade de fazer um caminho que eu fui por São Cristóvão, Benfica, Ramos, passei pelo lado da Comunidade da Maré, e aí cheguei na Ilha do Governador para fazer uma entrega no Jardim Guanabara, né? Então, essa oportunidade de eu estar me deslocando, né? De eu sair, por exemplo, de uma região, vamos dizer, privilegiada da cidade do Rio de Janeiro e passando por outras regiões menos privilegiadas, me dá a ideia do retrato de como a nossa sociedade está se edificando cada vez mais para um lado que não é muito agradável, né? E eu rodo também com aplicativo. Então, o que a gente percebe, né? Não existe uma regulamentação dos aplicativos. Eles cada vez mais estão lucrando muito com o suor dos entregadores, né? E dos abusos, porque cada aplicativo tem uma forma de trabalhar, e aí você tem que se submeter a algumas questões que você pode ser bloqueado. Se você, por exemplo, tem um aplicativo que é meio que um cronômetro, né? Quando você aceita o pedido, você tem que se deslocar até um determinado tempo, até chegar ao estabelecimento, pegar a comida e depois seguir para fazer a entrega, né? Então, tudo isso é meio que cronometrado. Caso você não faça isso, você é o que a gente chama de bloqueio branco, né? Você não recebe mais nenhum pedido naquele dia. Você fica logado, né? E você não recebe mais nenhum pedido. E tem outra questão também que é muito importante dos aplicativos, que é o seguinte, né? Eu não uso bag, eu me nego a usar bag. Eu tenho minha própria mochila de entregador, né? Sem um logotipo nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque essas empresas, por exemplo, quando a pessoa se cadastra para fazer a entrega, elas vêm com uma sugestão de você comprar a bag, né? Eles não dão a bag. Aquela bag que a gente costuma ver os entregadores passando pela rua, aquilo ali é pago, tirado do próprio bolso, né? Então eles cobram. Ou, se a pessoa fazer um número X de entrega, eles até ganham aquele bag, né? Então existe uma perversidade muito grande dessas empresas. Além da questão da propaganda, né?
Eles, por exemplo, nas redes sociais, no YouTube, eles gastam os tubos para fazer um comercial, né? Mas eles não dão nenhum tostão para o entregador que está carregando aquela bag e fazendo uma propaganda indireta, porque ele está carregando o logotipo da empresa, né? Então isso não é falado. Então o entregador não recebe nenhum royalty sobre isso. E dentro da minha luta, né, vamos dizer assim, eu faço parte de um coletivo, né, chamado Despatronados Delivery, que é resultado de um coletivo maior, que é os entregadores antifascistas, né? Quando eu vi o primeiro break dos aplicativos, que foi, se não me falha a memória, no início de junho, eu vi o ressurgimento do movimento, né, dos entregadores antifascistas, né, através da figura do Paulo Galo, né, aquele rapaz que aparece até no vídeo, né. Então eu, por vontade própria, comecei a fuçar nas redes, né, até conseguir o contato dele, e aí eu tive a sorte de conseguir o número do telefone dele, entrei em contato, ele me retornou, e aí ele me incluiu no grupo de Zap dos entregadores antifascistas, que é um grupo que é no Brasil todo, né? E a nossa ideia é uma ideia de que a gente precisa ter a nossa autonomia, a nossa autogestão, né? E a gente está tendo um apoio, né? Então, assim, está tendo um apoio de advogados e juristas para que nos oriente, para que nós criemos a nossa própria cooperativa de forma legal. E nós temos também um apoio de profissionais de tecnologia de informação para que a gente, daqui a um tempo, consiga desenvolver o nosso próprio aplicativo de entrega com melhores condições de trabalho, com melhores taxas de pagamento pela entrega, né? Então, assim, os entregadores hoje em dia, né, eu percebo que nós, na realidade, somos um iceberg de uma situação muito anterior, né? Normalmente, assim, agora está sendo muito falado sobre essa questão dos entregadores, do trabalho informal que nós vivemos, né? Porque a gente não tem nenhum vínculo com ninguém, a gente não tem vínculo com o aplicativo, a gente não tem vínculo com o restaurante, a gente não tem vínculo com o próprio cliente, né? Então, se a gente se acidentar, para quem a gente vai buscar os nossos direitos, né? Então, isso não existe. E eu vejo que as outras categorias de trabalho também estão passando por esse processo, né? O avanço das plataformas de aplicativos, né? Eu espero estar errado na minha análise, mas eu acho que isso também vai se avançar para as domésticas. Eu acho que isso também vai se avançar para as cuidadoras de idosos e para todas as outras categorias, né? Eu acho que é um reflexo de uma nova etapa do capitalismo, dessa forma cruel, né, que a gente está vivendo. Os entregadores, a gente vive numa situação também exposto à contaminação do coronavírus, né? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que ando muito atento, então eu ando com máscara, eu ando com capacete, que é importante, eu ando com luva, eu ando com álcool gel, com álcool 70, né? Mas eu não vejo isso na maioria dos entregadores, tá? Como eu sou de meia idade, vamos dizer assim que eu estou na parte fora da curva dos entregadores, né? A maioria já é uma geração mais nova do que a minha. E é uma geração que realmente já não tem uma perspectiva de futuro, né? Isso que é triste também, né? Porque que futuro esse país, essa sociedade vai dar para essas pessoas, né? Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. A gente não tem, né? Tem colegas de trabalho que trabalham 12 horas por dia, se demora, né? Debaixo de chuva, debaixo de sol, né?
A gente trabalha numa insalubridade assim terrível, né? E a gente sabe que a nossa luta é longa, ela não demora, né? Eu sou meio rebelde e, por incrível que pareça, né? Eu tô lendo aqui, comecei a ler, comprei no estante virtual esse livro aqui, Rebelião Escrava no Brasil, né? A história do Levante dos Malês, em 1835, em Salvador da Bahia. É bem interessante, porque a gente lendo esse livro de história, a gente percebe que a nossa luta como falou a companheira, vem de longo tempo, não é de agora, né? Então é isso. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar compartilhando com todas e com todos esse momento, né, de troca que a gente está tendo agora, né, nessa sala. Obrigado. Tânia, seu microfone. Obrigada, Carlos. Você começou por você, não é? Eu achei tão interessante isso, que, como diz o Galo ali, né? Eu não sou produto, eu sou uma pessoa com história. Então, você contando a sua história, a gente foi vendo, não é? Descortinando para a gente esse contexto de trabalho dos entregadores, essas questões todas que você traz, tem muitas dimensões do problema, que eu acho que a gente está apenas começando a ter acesso, e acho que o que você traz por último aí é uma pergunta que a gente deve ter. Que futuro de país nós teremos, não é? Com a inserção jovem, maciçamente, numa atividade sem proteção alguma, não é? Ontem eu estava vendo alguns documentários e vídeos e eu vi como é frequente os acidentes de trabalho incapacitantes, não é? E isso aí coloca realmente uma questão muito importante. Que país é esse que a gente quer realmente construir, né, com base na desproteção total das pessoas, enquanto meia dúzia enriquecem, né, como diz você, com o suor dos trabalhadores. Eu queria chamar agora, obrigada, Carlos, eu queria chamar de volta todos, porque eu vou passar algumas questões, né, infelizmente a gente tem pouco tempo, mas eu vou fazer uma leitura geral de alguns comentários que eu destaquei, daí fazemos uma rodada para vocês colocarem as pontuações e para a gente fechar essa parte da atividade, né, que é pública. Tem muitos comentários, obrigada a todos que estão aí acompanhando. O Vitor Rocha Santana pergunta a Cleide: como trabalhadoras domésticas têm feito com seus próprios filhos diante das creches e escolas fechadas? A Eliana Pintor pergunta: Cleide, como vocês têm feito o trabalho sindical? Qual a estratégia mais eficaz para a adesão das companheiras à luta sindical? Luiz Cienza pontua que a questão adoecimento pelo trabalho doméstico e de cuidadoras não é apenas desconhecida, mas é sistematicamente encoberta por uma série de mecanismos. Quais relatos acerca destes problemas vocês podem nos dar, focalizando os transtornos mentais e as lesões por esforços repetitivos ou outros adoecimentos que vocês possam contar para a gente, né? Que eu acho que isso é importante. Não é que eles não existem, mas eles são encobertos, não é? A Patrícia Vieira Trópia diz de quais formas a trabalhista vem afetando as cuidadoras e a própria associação das cuidadoras. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Muito obrigada pelo seu relevante depoimento. A Delena
diz: a uberização é a principal ideologia do desmonte do Brasil. É uma tendência em todas as ocupações. Cuidadoras e trabalhadoras domésticas, cada dia com menos direitos. O que fazer? A Maria Maeno, sobre a questão, né, da plena separação da vida pública da vida privada, ela diz: se a empregada doméstica fosse da família, ela não seria demitida, como ocorre. A relação é de trabalho, mesmo que haja envolvimento emocional, como Cleide pontuou. O Vitor, eu sei que são muitas questões, mas é que eu acho que é oportunidade, e aí cada um pode comentar o que achar mais conveniente. O Vitor Santana diz: tanto o trabalho doméstico quanto os entregadores por aplicativo garantem a casa da classe média. Isso aí é uma questão muito relevante. A Eliana diz: admirável essa organização, Carlos. Vocês são esperança nesse cenário desesperador. Obrigada por existirem. Enfim, eu acho que poderemos comentar essas questões. Sim, tem um último comentário de Dália Romero, da Fiocruz, que diz que foi muito bom escutar você, Carlos. Tua atitude dá força para a luta de um mundo melhor. Precisamos dar mais visibilidade à tua voz. Parabéns. Então, agora eu acho que quem é que gostaria de começar? A gente faz o inverso ou mantemos a ordem? Tem alguém que gostaria, talvez? Então, vamos começar normalmente, como fizemos. Cleide, você, por favor. Ok. Quando falou como o sindicato está fazendo com as trabalhadoras, né, para envolver elas na luta do sindicato, sempre foi trabalho de formiguinha. Porque a nossa maior dificuldade é que as trabalhadoras não querem ser trabalhadoras domésticas, né? Daí um exemplo até mesmo da companheira aí da Associação de Cuidadoras. Se cada função dentro do trabalho doméstico decidir separar, aí vai ficar assim, Associação das Cozinheiras, Associação das Babá. Isso é mais por causa da vergonha de ser trabalhadora doméstica. Mas, de qualquer jeito, vai ser trabalhadora doméstica, vai dar dentro de uma casa, né? Trabalhando para uma pessoa física, como diz a lei, né, a Constituição. Então, essa é uma das dificuldades, elas aceitarem que são trabalhadora doméstica e não ter vergonha de ser trabalhadora doméstica. Eu estou falando isso por mim mesma. Antes de eu entrar, entrar não, porque eu fui nascida e criada praticamente dentro de um sindicato, mas não aceitava, né, que eu era trabalhadora doméstica. Comecei a trabalhar aos 13 anos, não por necessidade, mas mais por rebeldia, né? Mas não aceitava, eu falava: vou sair dessa, eu vou procurar outro emprego, porque isso é vergonha, coisas assim. Essa dificuldade que a gente tem em organizar, né, as trabalhadoras e mostrar a ela que elas precisam procurar o sindicato para se fortalecer, conhecer os seus direitos, né, ajudar a conquistar os seus direitos. E tem uma outra situação aqui que alguém falou, falando que os direitos das trabalhadoras cada vez estão sendo mais eu não peguei bem direitinho, eu não esqueci de escrever essa, mas me mexeu comigo, porque os direitos não estão sendo tirados. O que está sendo tirado é porque as trabalhadoras estão aceitando qualquer coisa, entendeu? Se você valorizar o seu trabalho e se empoderar e se respeitar o seu corpo, principalmente, não fazendo trabalho por qualquer dinheiro, principalmente a diarista, a sua categoria, o seu trabalho não vai ser desvalorizado e os seus direitos não vão ser violados. Eu sempre falo isso para as trabalhadoras: só depende de nós
não ser diminuída. Eu sei que nessa atual conjuntura estamos precisando trabalhar, mas é igual o companheiro aí do aplicativo, né? Do não aplicativo, mais ou menos isso. Ele falou muito bem, ele não aceita qualquer coisa, né? Tem coisas que ele não aceita. É mais ou menos por aí da gente não perder esses 84 anos de luta da nossa categoria para equiparações de direito. Mas sempre vai depender da trabalhadora também fazer a sua parte. A dificuldade maior do sindicato da federação é essa. É conscientizar a trabalhadora que ela precisa procurar o seu sindicato, se fortalecer, se empoderar, não abaixar a cabeça, manter a cabeça sempre erguida. O meu trabalho tem valor, o meu trabalho não é menos ou mais do que nenhum outra categoria. É mais ou menos por aí que a gente tem que botar na cabeça das trabalhadoras para poder não perder a sua dignidade, né? A sua autoestima e não adoecer. Eu acho que eu estou misturando assim, estou conseguindo responder mais ou menos todas as perguntas. Isso tudo afeta, né, a saúde mental. E o problema todo da saúde mental é que não é fácil de reconhecer. E como vê de uma tal maneira que vem o corpo também reagir. Então, isso tudo só depende de nós, trabalhadoras, valorizar o seu direito, valorizar o seu trabalho, entendeu? E, primeiramente, reconhecer, eu sou trabalhadora doméstica. E meu trabalho não é vergonhoso, entendeu? E vou correr atrás e vou me autovalorizar e não vou aceitar qualquer coisa, porque hoje você tem saúde, mas amanhã você não tem. Então, tem que tomar todos os cuidados para não hoje trabalhar e amanhã adoecer sem condições de se manter. Mais ou menos isso. Obrigada, eu sei que eu aborrotei vocês com questões, não é? Mas é porque tinham várias questões, e aí o que der para responder, o que não der, a gente faz um outro momento, porque eu acho que tem muita coisa, realmente é apenas uma primeira aproximação, né? Ana Gilda, por favor. Oi, então, eu vou pegar um pouco também do que você trouxe, né, para mim, e depois também vou fazer um comentário em cima do comentário que a companheira Cleide fez, né. Quando alguém perguntou, né, dos transtornos mentais, dessa omissão, né, dos transtornos mentais, dos esforços repetitivos desses trabalhadores, né, se é intencional ou não, claro que é, né? A gente vive numa sociedade capitalista em que temos duas classes, do rico e do pobre, né? Mas que as pessoas não têm consciência de classe, né? A classe média acha que é rica. Só tem meia dúzia de ricos no nosso país, mas a classe média acha que é rica, né? Tanto que fez aí o que fez e aconteceu o que está acontecendo, que é a perda de direitos, sim. E a perda de direito de uma sociedade machista, racista, homofóbica e fundamentalista, que se instaurou como uma raiz ruim no Brasil e vem dividindo a classe trabalhadora e vem disseminando guerras e ódio entre a classe trabalhadora, que precisa prestar muita atenção nesses pequenos sinais, nas pequenas falas, nas pequenas divisões de classe, né? Eu nunca tive vergonha de ser empregada doméstica, muito pelo contrário, eu fui uma ótima empregada doméstica. Aliás, eu ganhava até mais do que eu ganho hoje, né? Como cuidadora em saúde mental, optei por trabalhar como cuidadora, entendendo o que é o trabalho do cuidado. E entendo quando a companheira diz que se a gente for dividindo, realmente, se a gente for fragmentando cada vez mais, mas minimamente, a gente precisa entender o que é o cuidado, o que é a atribuição do cuidado, o que é o trabalho doméstico, o que é o trabalho do técnico, e eu tenho essas três formações, né? Eu sou empregada doméstica, eu fui cuidadora de idosos, hoje sou cuidadora em saúde mental, e eu tenho a formação de técnica de enfermagem, né? E então eu posso falar desses três espaços
E são espaços que a gente não pode misturar, até para evitar a exploração que a gente já vive. As companheiras cuidadoras, quando são contratadas para trabalhar, aí é aquela coisa, olha, papai não dá trabalho, mamãe não dá trabalho, aí você pode fazer uma comidinha, você pode arrumar a casa, você pode bater uma roupa para lavar, você pode levar não sei quem na escola, papai pode ficar lá quietinho. Né? Vou contar um caso para vocês, rapidamente, que eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu acho que vale a pena ser falado. Né? Uma cuidadora que foi contratada, né, nesse início de pandemia, a idosa teve que morar com o filho, porque aí as condições financeiras de muita gente se apertou, e foi. E o filho falou, olha, a mamãe não tem problema, pode deixar ela sozinha, vai fazer as coisas, deixa ela fazer as coisas, dela aí, ela não tem problema nenhum, o problema dela é Alzheimer, mas o Alzheimer dela é estágio 1, então tranquilo, a cuidadora tudo bem, e foi fazer um trabalho doméstico na cozinha. Quando ela voltou, a idosa tentou sair, não conseguiu, ela pulou pela janela, e ela morreu. E a minha cuidadora ficou mal, ficou muito mal, e está mal até hoje. E está tendo um acompanhamento psicológico, para poder não se culpar por isso que aconteceu. Então, é só para a gente pensar um pouco. Outra coisa que a gente precisa esclarecer, existem 3 categorias de trabalhadores cuidadores, né? As cuidadoras de idosos, as cuidadoras em saúde mental, que são a maioria das trabalhadoras aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós somos 720 cuidadoras, divididas em comunidades, em residências terapêuticas e em núcleos de assistência dentro da colônia Juliano Moreira ainda. Né? Então, vamos entender cada espaço de trabalho que essas cuidadoras. As cuidadoras estão dentro das unidades de acolhimento infantil, de idosos, de adulto. As cuidadoras, então, dentro dos abrigos masculino, femininos ou misto. E lá não tem trabalho doméstico. Então, a gente tem que lutar, sim, por qualificação, para a cuidadora entender qual é a demanda do seu cliente, para ela entender qual é o trabalho e suas funções, para ela poder discutir, sim, os direitos dela. Né? Eu não acho que a gente está querendo ser mais ou menos. Acho que cada um no seu quadrado. Eu digo sempre que se o cuidado me pagasse muito bem, eu nunca ia procurar outra profissão. Porque chega um ponto que você ganha tão mal que você não consegue nem alimentar a sua família. Que hoje é o salário das cuidadoras da saúde mental, que trabalham 12 horas de plantão, né? Que aguentam lá socos, aguentam uma série de coisas, porque trabalhar com a loucura não é romantizar a loucura. Trabalhar com idoso não é romantizar o envelhecimento. Todo idoso não envelhece da mesma forma. Cada idoso tem a sua singularidade. E o profissional minimamente tem que ter o direito a isso, senão a gente vai estar repetindo a fala do opressor. E o opressor quer que a gente não saia do lugar. Então, quando era empregada doméstica, eu fui fazer um curso de culinária porque eu queria ganhar o que o buffet que ia lá fazer comida ganhava. E eu fui melhorando. Então, eu acho que não é uma questão de luta de classe, mas sim união da classe. Cada um no seu espaço, cada um da sua forma, mas entendendo que o sistema capitalista ele quer dividir. Dividir. Perdas de direito nós estamos perdendo desde o golpe que a presidenta Dilma sofreu. Nós estamos perdendo desde ali. Nós perdemos quando um ministro da Economia vai para a televisão e diz que acha um absurdo uma empregada doméstica ir para a Disney. Isso é preconceito. Isso aí é preconceito. A gente está perdendo quando ontem eu vi a matéria toda do Jornal Nacional, que a gente voltou à linha da miséria e da pobreza. Que os nossos filhos não estão tendo escola e que eles nunca vão alcançar o filho do branco, de quem tem dinheiro lá para pagar. Porque eles estão parados, porque a gente não se politiza para lutar pelos nossos direitos juntos. Não é nos dividindo, não é desconstruindo as coisas
que a gente vai formar uma classe de trabalhadores de novo para exigir. Hoje em dia, a gente não é temido mais pelos políticos. A gente não é. Parece que a gente tem que reverenciar. Eles trabalham para a gente que tem que reverenciar eles. A gente tem que aprender de novo a fazer luta de classe. E luta de classe é com todos os trabalhadores juntos. E aqui, pelo menos na CIERJ, a gente pensa em somar e agregar, e sempre juntos, mas cada um no seu trabalho com a sua atribuição. Muito obrigada, desculpe aí um pouco de emoção e um pouco do tempo que eu acho que passou. Obrigada, Ana Gilda. Emoções fazem parte da vida, expressá-las é algo que também é bom. Enfim, eu acho que o que é importante, e aí eu queria até dizer, né, que a Frente Ampla ela tem esse propósito de reunir pessoas, né, para essa luta que é super necessária, que é de defesa da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, quem está nos ouvindo e tiver um interesse em se juntar a nós, a Frente está aberta à participação de todos os interessados em somar esforços na defesa da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Como eu disse, é uma frente ampla, plural, e, portanto, estamos aí precisando de mais e mais braços. Carlos, por favor, seus comentários finais. Então, eu vendo a fala da Cleide e da Ana Gilda, correto? O que acontece com os entregadores, no caso, né? Eu faço parte de um coletivo que levanta a bandeira do antifascismo. E dentro dos entregadores, nós fomos discriminados, tá? Não é todo entregador que pensa como eu e que age como eu, tá? A grande parte dos entregadores se acha empreendedor, como o próprio colega Paulo Galo fala nas entrevistas dele, né? Então, eles se acham entregadores, eles se acham empreendedores, né? Eles são induzidos a afirmar que eles são empreendedores, né? E não são nada disso, né? Na verdade, a gente não passa de uma marionete, né? Então, existe uma divisão aí no grupo, infelizmente. Então, alguns, uma grande parte, por exemplo, vem com aquele discurso da antipolítica. Todo mundo sabe que o discurso da antipolítica, na realidade, é um discurso do fascismo. O fascismo trabalha muito bem isso, né? Ah, não, é político. Né? Ontem mesmo eu fiquei sabendo que, infelizmente, tem uma figura aí que está andando nos difamando, dizendo que os antifascistas são partidários, que a gente tem apoio de partido, né? Eu gostaria que essa figura afirmasse qual partido. Porque na minha conta bancária eu não recebi nada de partido nenhum. Gostaria de saber, né? A nossa ideia é autogestão. A nossa ideia, por exemplo, é a solidariedade com outras categorias de trabalho. Se a gente pudesse se juntar com as domésticas, que sejam bem-vindas. Se a gente se juntar com as cuidadoras de idosos, que sejam bem-vindas, né? A gente pensa mais à frente, porque todos são trabalhadores. Todos têm a sua dignidade humana para ser. Todos têm a sua saúde, né? E, infelizmente, não é assim que a nossa categoria funciona, né? A gente, como eu estava até comentando com o grupo, né? Com o meu grupo, a questão de 3 meses atrás, nós éramos manchete de jornal. Devido a algumas posturas de alguns colegas dentro do movimento, né, de pressão dos aplicativos, já que a gente não tem direito nenhum, tá? Se as domésticas e as cuidadoras têm algum direito, mesmo que a gente sabe que a partir do golpe em cima do governo da Dilma,
esses direitos foram sucumbidos, os entregadores nem isso nós temos. Nem carteira assinada nós temos. Né? A única coisa que nós temos é ter que ter um aparelho com uma boa internet para que a gente consiga logar algum aplicativo e que a gente consiga ganhar algum dinheiro em cima disso, né? E foi muito lamentável, por exemplo, no último encontro que teve em Brasília, né, dos entregadores, que eles foram lá em Brasília fazer uma pressão no Congresso Nacional, porque existe 20 projetos de leis no Congresso Nacional para regulamentar os aplicativos. E, por exemplo, o Paulo Galo foi proibido de ir. Ele foi ameaçado de ir. Viraram para ele e falaram assim, que se ele fosse lá para Brasília, que eles iam comer galo com batata. A que ponto a manipulação desse governo faz em cima das categorias, né? É dividir. E o que aconteceu lá? Né? Tem até no vídeo, né? Foi na época que estava tendo até a greve dos carteiros. E aí a gente vê aquele momento que um carteiro estava lá para dar o apoio à categoria dos entregadores, sendo que no momento que ele foi pegar o microfone, ele foi vaiado. Simplesmente isso, ele foi vaiado, ele foi inibido de expor, né, as suas ideias, a sua postura política em relação àquela situação. Né? Os antifascistas não pensam nisso, não. Todo apoio é bem-vindo. Se tiver o pessoal do Movimento Sem Terra, que seja bem-vindo. Se tiver o pessoal do Movimento dos Sem Tetos, que sejam bem-vindos. Se tiver o movimento das domésticas, que sejam bem-vindas. Ou das cuidadoras. A gente está no mesmo barco. E essa luta não é uma luta que uma categoria vai sair vencendo. Não vai ser assim, não. Se a gente não se unir pelos direitos que já estão sucumbindo, né? Nada mais a gente vê desse governo que realmente o atual presidente, quando ele disse que ele veio para destruir mesmo, né? A gente não precisa ser nenhum PhD em nada, nenhum inteligente, até uma criança percebe isso. O que estão fazendo com os povos originários, o que estão fazendo com a população, né? No meio dessa pandemia. O início do auxílio emergencial era para ser R$200. Se não fosse os partidos de oposição, passou para 600. E agora vai para 300. E quando acabar esse auxílio, no meio dessa pandemia, no meio desse aumento do preço dos alimentos, a gente vai ter o quê? Uma guerra civil? Não sei. Né? Eu sei que precisamos de união. Que isso é muito importante. Né? Então, assim, eu não quero parecer pessimista, não. Na verdade, eu sou muito otimista. Eu acho que essa oportunidade de estar aqui falando com vocês é o que me dá a esperança de que a gente vai mudar esse jogo, certo? Eu espero, não estou querendo fazer propaganda política de ninguém, mas assim, já que a gente está quase numa eleição, vamos pensar com a cabeça, vamos votar naquela candidata ou naquele candidato que realmente está ali no parlamento para mudar essa realidade que, infelizmente, a gente está vivenciando. Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que esse seu lembrete final é importantíssimo, né? Eleger candidatos que possam defender a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras é algo que a gente deve levar em consideração no nosso voto, não é? Eu acho que isso... Desculpa interromper até, tá? Você. Por que eu também estou falando isso, né? Como eu digo, né? Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sou uma testemunha ocular, pelo menos nas ruas da cidade, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, é um aumento muito maior de pessoas vivendo na rua, é um aumento muito maior de pessoas com insanidade pela rua, né? Outro dia eu estava na São Clemente, em Botafogo, eu vi um senhor, morador também de rua, ele sentado, agachado, pegou um orelhão, que é um aparelho que já não existe mais, né?
vamos dizer assim, de praticidade, né? E ele falando sozinho naquele orelhão, né? Isso é o quê? Né? Então a gente vive um momento assim que realmente a questão também da saúde mental, ela tem que ser levada muito mais a sério, né? Eu acredito que vocês devem estar acompanhando o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com ideias suicidas, né? Desesperançosas. Então é isso, né? Ok, vamos voltar com todos para um alô final. Eu queria passar, Amanda, você quer deixar também algumas palavrinhas aí, finais? Tânia, eu só quero agradecer, eu acho que foi um evento ótimo, né? Embora o contexto não seja dos melhores, vamos pegar essa energia do otimismo, dito agora ao final, certo? Acho que foi bom porque escancarou essa relação, né, de um sistema racista imbricado com um sistema capitalista. Nada melhor do que histórias para deixar isso bem escancarado, né? E eu ouvi histórias aqui mostrando essas relações. Então, eu só quero agradecer as convidadas, né, e o convidado. Ok. Com essa atividade, nós encerramos esse ciclo de debates, né, que a gente ouviu outros grupos de trabalhadores, e vamos, então, nos debruçar agora para trabalhar o material que a gente coletou durante esse tempo. Então, eu acho que todos os sindicatos que estiveram conosco ao longo desse primeiro ciclo, que nós vamos devolver, né? Pegamos, fizemos as conversas, agora vamos trabalhar nesse material e vamos trazer de volta, porque o nosso intuito é realmente as ações e as intervenções que possam garantir a saúde dos trabalhadores. Eu gostaria de agradecer sempre ao professor René, não é, que foi o inspirador, que mobilizou a organização dessa frente, e todas as pessoas que estão no GT3, Saúde Mental e Trabalho, que organizou esse ciclo, estão todos aí. Eu não vou nominar ninguém para não correr o risco de esquecer alguém, mas é um grupo que tem cerca de 15 pessoas, que a gente tem se encontrado todas as quartas-feiras e trabalhado para realmente dar a nossa contribuição aí na defesa da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em nome de Evelise, que está aí, não sei se ela pode aparecer, quem está fazendo toda a transmissão para nós, também da frente. Então, em nome de Evelise, eu agradeço a todos os colegas que têm estado conosco aí, não é? No GT3, e agora a gente está aí com o grupo do GT5 também, com essa parceria inaugurada, não é? Eu acho que a discussão de hoje trouxe a questão, né, do machismo, do enclausuramento do trabalho doméstico entre as mulheres ainda. Isso é uma discussão que a gente precisa ter também, não é? Que começa na nossa própria casa e precisamos enfrentar isso. A questão e a questão fundamental, que é a gente vencer essa herança do racismo, né? Então, eu acho que isso é uma questão também que está aí colocado, que a gente vai precisar trabalhar bastante isso para vencer, mesmo o contexto não sendo um dos melhores. A nossa luta tem passos muito antigos. Nossos passos vêm de longe. Os nossos passos vêm de longe. Então, essas pegadas aí, a gente vai levar para frente e a gente um dia vai ter um país liberto de verdade, quando a desigualdade ela vai poder ser suprimida, né? A gente acredita nisso. Lembrando o nosso Paulo Freire, o nosso verbo é esperançar, não é? Então, vamos em frente. Agradeço a vocês. Deixei aí o link da sala, que a gente vai continuar a conversa. Todos que estiveram conosco, obrigada pelos comentários todos. Então, obrigado. A gente se vê no segundo ciclo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada a vocês. Prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.